Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos. Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José e São Gonçalo, Rogai por São nós. José e São Gonçalo, Rogai por São nós. José e São Gonçalo, Rogai por pelo nós. sinal do Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, quem quiser ir beijar o santo, fique à vontade. Bendito, louvado seja, bendito, louvado seja o Santíssimo Sacramento, o Santíssimo Sacramento. O meu nome é Adilson Stresser. Já faz algum tempo que eu trabalho, né, voluntariamente tocando romaria. A gente sempre era um sonho meu desde criança, quando ainda eu participava, né, com os outros romeiros, assim, sempre me colocava à disposição para ajudar a cantar. Nem sabia bem o que estava cantando, mas eu abria a boca lá, né, para mim, eu queria aprender. E faz uns 10 anos aí que a gente está cumprindo essa missão. Graças a Deus, né, a gente é chamado em todas as regiões aqui, né, na nossa cidade, nas cidades vizinhas. E a gente faz, né, com que a gente mantenha viva essa cultura aí para passar aí para as pessoas aí que estão vindo aí, essas novas gerações, né. O que é Romaria? Romaria é uma multidão de pessoas, né, que vão em busca de alguma coisa, né. Por exemplo, tem a Romaria para Aparecida do Norte. É uma procissão, a Romaria não deixa de ser uma caminhada, né. E o espaço, né, dedicado a São Gonçalo, que é a dança de São Gonçalo, que é uma Romaria para São Gonçalo, uma dança, uma caminhada para assistir a dança de São Gonçalo, né. Então a Romaria, a dança de São Gonçalo, né, feita em locais abertos, né, nunca por convite, né, as pessoas que sabem se podem ir, vão lá assistir a Romaria, vão lá assistir a dança. Então é uma manifestação cultural e religiosa aberta, né? Pode ir quem quiser. E essa dança, né, ela é voltada diretamente para São Gonçalo. Quando você faz a oração, que depois as rezadeiras, os ajudantes respondem, é uma poesia, né? Uma poesia que é de São Gonçalo. Ela tem vários versos, ela é uma poesia rimada, né? Ela tem as rimas, e a dança, conforme a região, ela muda um pouco a coreografia, mas é quase todas iguais, né? Tem alguma diferença só de um para outro, né? Então são feitas duas filas, uma de homens, outra de mulheres, enquanto os romeiros cantam e as rezadeiras respondem através de uma melodia, de uma toada muito bonita. É feita a reza dessa poesia e depois é feito a beijada do santo, né, que é em pares, que faz a beijada cruzada, né. Então primeiro um chega à direita, outro à esquerda, beijam, daí fazem entrelaçada, né. E depois, quando beijarem o santo, voltado até na fila sem mostrar as costas do santo, né. Volta, entra na fila novamente para fazer a outra parte, né, a outra coisa.
Então eu, né, sempre fui amante por música. Gostei sempre de música, não sei as técnicas da música, mas as técnicas da voz, eu sei o que é a primeira, segunda, terceira. Não sei tocar violão, é uma coisa interessante que eu aprendi só a tocar romaria mesmo. E se me der o violão para mim tocar uma música, eu não consigo. Né? Mas o que me despertou eu achava bonito, né? Achava bonito aquela questão assim das filas irem de um lado, do outro lado, aquelas cantigas, aquelas rezas. E o interessante é que quando o Romero mais velho lá, que era o nosso chefão, que eu digo, ele ia tocar romaria, ele rezava uma novena. E nessa novena, na segunda romaria, sem ninguém me ensinar, eu aprendi por conta, que é o que eu rezo até hoje. Aí tinha, conforme o lugar que a gente ia, tinha capelões, né? Principalmente aqui na região do Rio Azul, tinha o falecido senhor Antônio Tomás, ele rezava lá a novena e a ladainha em latim. E algumas coisinhas assim, eu me lembro muito bem, só que eu tenho medo de rezar e errar e alguém me corrigir, né? Mas eu ainda sei bastante coisa assim que eu aprendi através dos capelões do Romero, né? E aquilo me despertou, assim, né? Eu gostava, e aí quando eu fui crescendo, assim, que a gente foi entendendo, né, sobre a importância, né, daquela reza. Por que as pessoas fazem a romaria? Será que é para bonito? Né? Aí a gente começava a ouvir, não, fulano de tal está devendo uma promessa, então ele vai fazer a romaria. Opa, então é para pagar uma promessa, né? A romaria. Porque até então eu pensava que era para o povo ir se divertir, né? Quando a gente era criança a gente não entendia. E a partir do momento que a gente foi crescendo, a gente foi vendo sobre essa importância, né? Da romaria na comunidade, nas outras comunidades, né, o povo pagando promessa, e a questão cultural mesmo, né, que está implantada aqui na nossa região, né, a questão da cultura, né, dessas coisas que infelizmente está ficando pouco, está desaparecendo, né, do contexto cultural, e que a gente tem que estar mantendo, né, para a gente levar isso até onde a gente puder, né. Eu devo, né, eu devo tudo para o seu falecido Amador Pedroso, para o seu Anor Ricardo e para o falecido Antônio Tomás, lá do Taquari. Ele era capelão. Gente, era tão assim, a gente começa a lembrar, né? Era tão linda assim a novena, assim, aquele senhor de 80, 90 anos, tudo ajoelhadinho na frente do altar, colocava um pelego, rezavam. Quando era para cantar, eles levantavam. Eram 3 vozes, assim, era muito lindo, sabe? Então era a minha inspiração, porque eu quando começava a ouvir eles cantar, e as rezadeiras com aquelas 2 vozes lindas, assim, que sincronizava aquela voz, eu me emocionava muito, sabe? E era lindo, ele é lindo ainda, né? Ah, tomara que tenha outra romaria para mim ir. Quem que vai tocar? Ah, é o Amador Pedroso. Ah, é bonito. Daí saía outra romaria, quem vai tocar? Seu Anor Ricardo. Seu Anor Ricardo, falecido. Então ele dava oportunidade para mim, né? Ele dava oportunidade para mim. Por mais que eu era jovem, eu não tinha tanta certeza daquilo que eu estava fazendo, mas eu queria fazer, né? Aí ele quer experimentar tocar uma horchata comigo? Eu disse, eu quero, mas eu tenho medo de errar. Daí ele dizia, pois sabe que quase ninguém sabe. Né? Ninguém vai saber se você errou, acertou, pois o povo pouco conhece. Então, faz o que eu te mandar. Faça o que eu te mandar. Disse, ai, que coisa boa, né? Então, ajudava ele. Daí, rezava um terço, e eu que era o rezador dos terços, né? Da romaria do Seu Anor. Ainda eu não sabia bem certinho a novena. E daí quando eu tinha romaria lá pro lado do Taquari, Rio Azul lá, nossa, daí eu me realizava, que daí lá eu vou ver os rezadores, os capelões, rezar em latim, né? Que era a coisa mais linda que infelizmente acabou. Aí eu devo ter alguma coisa gravada ainda dessas novenas, né? Mas infelizmente acho que nós não lemos mais. Né? Eu sempre fui pela devoção. Sempre fui devoto.
sempre fazia e faço ainda meus pedidos para São Gonçalo e sou atendido, né? Nunca o santinho me deixou na mão. E a primeira vez que eu fui tocar romaria, então, como falei, né, os nossos capelões, nossos romeiros mais antigos faleceram e eu me entristecia muito com isso. Aí participei, fui algumas vezes em alguma romaria. Ah, é bonito, é comovente, mas não é igual a que eu aprendi. E eu sabia, né? Eu sempre soube, desde a segunda, terceira romaria que eu fui, nunca me saiu da minha cabeça a melodia e nunca saiu da minha cabeça a letra da poesia, da novena, né? Só que eu não tinha coragem. Mas quem que vai me ajudar? Né? Eu não tinha coragem de dar uma iniciativa. Disse, que tal se eu faço? Fazer uma romaria para ver se eu consigo. Será que eu vou conseguir? Não, eu tenho medo. Tenho medo, tenho vergonha. E as pessoas falavam, disse, viu, você que sempre ia na romaria, você não tem interesse, você não tem vontade de dar continuidade. Eu disse, interesse eu tenho, mas tenho medo também. Tenho vergonha, né? E passaram-se, eu acredito que uns 8, 10 anos, né? Desde que nossos chefes morreram. Aí peguei, lembro-me que foi uma quinta-feira, né? Que convidaram nós lá para fazer essa manifestação. E chegou, daí eu dei a palavra. E daí chegou no dia, me deu 100 tipos de arrepio no corpo, daí, mas eu já tinha dado a palavra, então vamos, né? Nossa, me lembro muito bem, assim, que ali estava São Gonçalo, estava com certeza o espírito dos romeiros e dos capelões que já haviam morrido, dando aquela força, assim, sabe? E aí, quando a gente começou a puxar o pé de reza, deu bem certinho aquilo que eu sonhava. Voltei a modelar do Rio Azul. Dali uma semana, mais ou menos, já começaram a bater palma na frente da casa. Viu? Vim aqui para você ir tocar uma romaria para nós. Dia tal lá. Me lembro que era dia 18 de setembro a romaria. Isso foi no comecinho de setembro. Eu disse, mas já? Não, já. Faz anos que eu devo a promessa. Eu preciso pagar essa promessa. Sim, então vamos, né? Então foi a primeira romaria. Então depois daquela, eu acredito que já passaram-se de 50 que a gente tocou desde 2014. Então está fazendo agora 10 anos já que a gente está nessa lida, né? Eu acredito que eu já toquei mais de 50 romarias. Né? E gosto. Quando as pessoas me chamam, né? Região de Rebouças, Irati, Rio Azul, aqui no município de Inácio Martins, então a gente toca romaria em toda parte, né? E fico muito feliz que o povo está chamando, porque é sinal, né, que eles estão pagando algum tipo de promessa, porque eles foram atendidos, que o santo verdadeiramente ele é milagroso, né? E as manifestações culturais, né, a parte cultural também a gente está percebendo que está revivendo, né? E a gente nota também a presença assim, da juventude, crianças, né, que eles vão, assistem, às vezes nunca viram a romaria e já entram na fila para dançar. Então é sinal que, se depender de nós, as coisas vão continuar ainda por muitos e muitos anos. O futuro depende de mim. O futuro depende de você. O futuro depende das pessoas que estão enraizadas hoje na cultura, né? Se nós, romeiros, vemos que a romaria não vai parar por aí, então nós temos que dar um incentivo para os jovens. O que a gente sabe não é da gente, nós temos que transmitir para outras pessoas. A romaria nunca vai ter fim.